Bom, como prometido, eu estou com a Dani aqui, do canal Vida de Autista, e ela vai contar para a gente como é que foi descobrir que é Asperger aos 42 anos. Dani, obrigada, tá, por estar conversando aqui no meu canal. Fico muito contente. Me diz uma coisa, você está com quantos anos agora? Então, agora eu estou com 43, né? Queria também agradecer primeiro, antes de começar, né? Agradecer o convite. Eu fico muito feliz quando alguém se dispõe, né, a entender como o autista pensa, como o autista vive, né? E por isso que meu canal chama Vida de Autista. Gente, entrem lá porque realmente é muito bacana, assim, ela explica várias coisas legais, infância, adolescência, comorbidades, é bem bacana mesmo. Dani, me diz uma coisa, eu estava até comentando com você antes, né, da gente começar, o que mais me chamou a atenção, na verdade, em você, é o fato de você ser extrovertida. A gente fica com aquela ideia de que o autista precisa ser sempre muito introvertido, né? Então, esse seu jeito extrovertido, você sente que é algo adquirido com o tempo? Você aprende a ser extrovertida ou você se considera uma pessoa extrovertida? Olha, na verdade, eu sempre fui uma criança tímida. O meu cérebro sempre foi muito mirabolante, né? Eu sempre tive ideias mirabolantes. Os meus pais um aperto, né? Porque eu tenho uma imaginação muito fértil e tudo que eu penso, eu quero fazer e acontecer e aquela coisa. E aí, os meus pais, né? Eles me deram uma criação mais rígida. Então, por eles serem do interior, aquela coisa, fica, ai, menina, calma, né? Fica quieta, não fica. Então, assim, acabou podando um pouco esse meu lado extrovertido. Então, assim, durante a minha infância, minha adolescência, eu acabei ficando muito tímida. Eu tinha, às vezes, medo, né, de expor o que eu estava pensando, ou de ser eu mesma, porque eu ficava com medo de ser repreendida, né? E a minha mãe era daquelas assim, ó, se der um pio na casa dos outros, eu vou te arregaçar. Tá, e é importante isso que você está falando para a gente analisar realmente a questão familiar, né? Existe Sim, o familiar, o social, além de um diagnóstico, né? Quer dizer, você tem sim. toda uma estrutura aí para você poder lidar, né? Sim, eu acho que está assim, diretamente ligado. Então, a minha personalidade, né, mas os meus pais, eu falo até nos meus vídeos, eu não posso culpá-los, né, de forma alguma, porque o autista, ele nasce assim. E Sim. aí é a visão que a gente tem de determinadas coisas da vida que vão moldando a nossa personalidade. Então, o cérebro, né, hoje eu tenho plena consciência que eu era muito difícil dos meus pais, coitados. A minha cabeça, assim, eu nasci em 1976, era como se a minha cabeça estivesse em 2050. E eu ainda Tá. sou aquariana, né? Eu acredito muito ainda nessa coisa dos signos, eu adoro astrologia, essas coisas. É um dos seus hiperfocos? Sim, Tá, tá. é, Gente, o hiperfoco é não tire a pessoa de um hiperfoco, né? Por favor. Eu, com meu déficit de atenção, né? Eu tenho déficit de atenção e também quando eu tô num hiperfoco, que ninguém venha falar qualquer coisa porque eu tô ali, né? você não vai ser interrompida nunca. Dani, Então, a questão do isolamento, que a gente fala que o autista ele tem essa necessidade de se isolar muitas vezes, né? De ter até um momento de alívio, de você sentia isso desde pequena, ainda sente? olha, desde pequena eu tinha necessidade realmente de me isolar um pouco. Por eu ter esse cérebro muito ativo, né, e eu estar sempre pensando em mil coisas ao mesmo tempo, porque o que acontece com o nosso cérebro? A gente tem uma sensibilidade maior, né, então tudo para a gente é mais. Então a Uhum. cor é
mais, o cheiro é mais, o barulho é mais, tudo é mais. E o que significa esse mais, né? Na verdade, você recebe aquele estímulo externo e você tem dificuldade de processar, né? Então, você recebe o estímulo vem, ele causa aquele impacto em você, positivo ou negativo, e você não consegue processar. Então, fica aqui no seu cérebro. Então, fica Gente, o que ela está martelando. falando é comprovadamente, tá? Se a gente pegar o cérebro do autista, a gente tem as amígdalas no cérebro, que são justamente a parte onde você tem essa questão de sentimentos, né? Sim. No autista, essas amígdalas estão maiores. Então, Sim. por isso que chega de uma maneira muito mais forte. Você falou Sim. uma coisa interessante agora, por exemplo, a luz, o barulho, né? Isso pode chegar de uma forma confortável também, ou sempre é desconfortável esses estímulos externos? Para mim, né, é importante a gente falar aqui que mesmo dentro de um grau, né, cada autista tem características próprias. Então, nem todos têm uma sensibilidade para luz, nem todos têm uma sensibilidade para som. A maioria é sensível, mas depende de cada um. Para mim, por exemplo, o que me tira do sério? Pessoas falando muito alto, gritando, me tira a atenção, eu fico irritada, eu tenho vontade de ir lá e falar para a pessoa calar a boca. Gente, eu acho que eu sou Asperger. Eu também não suporto. Nossa, não suporto. Aí, assim, eu moro num condomínio e eu tenho vizinhos, assim, meu pai eterno, que grita o dia inteiro. Aí eu tenho vontade de ir lá, bater na porta e mandar calar a boca. Mas, né, eu aprendi que eu não posso fazer isso. Então, assim, para mim, o que chega mais desconfortável, né, é realmente pessoas falando muito alto, música muito alta, mesmo Ah, a música que eu gosto, eu não gosto muito alto, né, me incomoda. Cheiro, para mim, também é muito complicado. Cheiro, se for um cheiro que eu gosto de sentir mesmo assim um tempo. Eu ficar tá. sentindo aquele cheiro que eu gosto muito tempo me irrita também. Assim, parece que fica na minha mente e não sai, né? Então, o cheiro, por exemplo, de uma comida que eu gosto. Se eu ficar sentindo aquele cheiro assim um dia inteiro, pode ser que eu odeie, amanhã eu não consigo mais comer aquilo. É Tá. muito intenso, né? A questão da luz te provoca um incômodo? A luz, sim, eu tenho muita dificuldade com sol. Tá. O sol quando está muito quente, eu não consigo, eu fico extremamente mal-humorada. Então, exemplo, para eu ir para uma praia, eu particularmente eu gosto de ir para a praia no final do dia, que o sol já está brando, né? Aí eu começo a suar muito, com o sol muito quente, e é uma briga, porque meu namorado, ele não mora no Brasil, né? Ele mora fora, então ele ama sol, porque onde ele mora só faz sol 4 meses no ano. Então ele sente muita falta de sol. E toda vez que a gente viaja para a praia, por exemplo, ele quer ficar no sol. E eu odeio sol, E odeio aí você sol. fica escondida ali, enquanto ele tá, né, no sol, você tá ali escondida. Ele fica lá igual pimentão, né? E eu fico lá na sombra. Não, me O diz sol uma coisa. Até entrando nessa questão de relacionamento que você está falando, a questão da empatia, né? Eu vi até nos seus vídeos que você fala de uma forma muito natural. Para mim eu não conseguia sentir a empatia, né? Como é que foi esse processo para você de percepção, né? De não realmente ter a empatia e você consegue criar uma empatia ou perceber que existe um tipo diferente de empatia em você? Como é que é isso? Olha, antes, né, eu não entendia por que eu não
Às vezes eu não gostava de uma pessoa, às vezes eu não entendia o que aquela pessoa estava sentindo, ou muitas vezes, assim, porque na infância, na adolescência, eu passei por algumas situações que eu não entendi o que a pessoa estava sentindo ou falando comigo. Então, teve algumas situações que eu passei bullying, por exemplo, e eu não queria passar mais por isso. Então, eu comecei a estudar, né, sobre as feições. É interessante, tá. E aí eu Quer dizer, comecei você a não estudar a conseguia linguagem, né? reconhecer, você não conseguia de cara reconhecer por que a pessoa está feliz ou está. Não é nem porque ela está feliz, você não conseguia reconhecer o próprio sentimento, né, nas feições. Isso, eu Ah, sempre tinha uma sensação, isso era uma sensação, que a pessoa não era verdadeira. ok. Eu não sei, hoje, na verdade, eu percebo, né, por eu ter estudado muitos anos, estudei muitos anos mesmo, e até hoje eu estudo sobre as feições, né, tem até um canal excelente no YouTube, do Ricardo Ventura, quem quiser, é muito bom, não estou Sim, ganhando nada, é muito mas bom mesmo. não é muito bom. Aí Muito. tem aquela parte do Não Minta Para Mim. Eu aprendi muito com ele, eu Uhum. acho muito legal, e aí eu estudo muito sobre isso, muito mesmo. E aí eu comecei a perceber, na verdade, que a maioria das pessoas, elas não são verdadeiras quando elas estão falando. Então, Uhum. a maioria usa uma máscara social, que é o que eu usava também, né? Perfeito. Muitos de nós somos camaleões o tempo todo na vida, né? Sim, Muitas vezes a gente exato. tem até a necessidade de ser personagens, né? Quer dizer, existe um no Sim, trabalho, existe outro com os amigos na festa, existe outro com o namorado. isso. Como é que é a máscara social para o autista? Você sente que existe essa necessidade de criar uma máscara social para que você se adapte a uma sociedade que de repente você vê como opa, um pouco diferente, né? É, tipo assim, a questão da empatia, por exemplo, eu comecei a perceber que as pessoas usavam essa máscara justamente porque eu comecei a me colocar no lugar da pessoa. Eu comecei a querer entender por que as pessoas não eram verdadeiras. Aí eu queria saber se era uma coisa do meu cérebro ou Tá. se realmente as pessoas usavam uma máscara. Importante dizer que isso da empatia e de entender as feições, etc., eu não tinha noção que eu era autista. Eu fazia de forma inconsciente, né? Hum. E aí eu ficava intrigada porque eu não confiava em ninguém. Eu ficava assim, gente, não é possível que eu não vou confiar em ninguém. As pessoas, e quando eu confiava, depois eu quebrava a cara. Aí eu ficava estressada Aham. porque eu tinha deixado passar alguma coisa. Aí eu Tá. comecei a perceber que as pessoas usavam máscara. E Uhum. eu estava intrigada com aquilo. Falei, meu Deus, por quê? Porque eu não conseguia usar máscara. Assim, Porque eu essa achava é uma característica, né, Dani? O autista, eu percebo, vocês são muito sinceros e diretos, então deve ser estranho demais. para vocês, muito, né? Eu acho que são as pessoas mais sinceras, realmente, então deve ser Sim, complicado mesmo. Por que mentir, né? e Deve ser a estranho gente vocês não, entrarem nesse mundo de a gente não mentira. entende. Isso. E assim, o processo da máscara, eu achava que eu não usava. Eu Tá. achava que eu era a sincerona, que eu era a maravilhosa, que eu não usava máscara hora nenhuma. E quando eu comecei o processo de terapia, foi a primeira coisa que caiu, né? Aham. Minha psicóloga falou, olha, você montou um personagem. E aí Aham. eu fiquei muito mal esse dia, né? Porque assim, o processo terapêutico, ele não é fácil, né, Tati? Você analista, Sim, sim, você sabe complicadíssimo, muito complicadíssimo, dia complicado, após dia, né? sim, Você tem que ir digerindo, sabe, sim. várias coisas.
Não é Porque eu acho brincadeira. que a maioria das pessoas, não só os autistas, né? Eu acho que a maioria, igual você falou, as pessoas são realmente camaleão. Então, você usa Sim, uma máscara no trabalho, você usa uma máscara no seu relacionamento, você usa, né, na família. Então, isso eu achava que eu não usava, até o momento, né, que eu tive que olhar para mim no espelho e admitir que eu usava assim. E perfeito. pior, eu mentia para mim mesma, né? Uhum. Quando eu fazia as coisas que eu, na verdade, não queria fazer. E para tentar me encaixar, eu acho que o autista, principalmente, ele usa máscara para tentar ser aceito, para tentar. Exatamente, exatamente. E muitas vezes existe a cópia, né? Então eu vou Sim, copiar o outro, eu vou fazer talvez essa máscara do brincalhão, do sim, legal, porque percebo que isso faz com que as pessoas gostem de mim, né? sim. E muitas vezes a gente aceita situações que depois a gente vai se punir. Então, por exemplo, eu tive uma fase da minha vida, né, que eu fui histriônica. Então, eu tive transtorno de personalidade histriônica. Por Uhum. quê? Eu tinha um hiper, era tudo junto, misturado, né? E eu não sabia Sim, de nada. Então, além do histriônica, eu tinha o hiperfoco em uma pessoa. Então, era um ex-namorado, né? Ele era mais velho. Eu sempre gostei de homens mais velhos, por tá. causa da inteligência. Eu me identifico mais, né? Do que com homens da minha idade ou mais jovens. Então, ele, para mim, ele era assim, nossa, um objeto de desejo. E eu queria saber tudo sobre ele, eu queria chamar a atenção dele. Então, Ele ele virou tudo. o seu hiperfoco mesmo, né? Ele, quer dizer, você Exato. focou nele, e aí deve ser difícil, porque provavelmente você cria nesse momento um mecanismo de dependência com o seu hiperfoco, né? Nessa época, né? Agora eu consigo ter vários hiperfocos, mas nessa época ele era o meu hiperfoco, porque assim foi logo que a minha mãe faleceu, né? A minha Hum, mãe faleceu em 2002 e aí eu tive que assumir uma responsabilidade, assumir meus irmãos que eram adolescentes, cuidar do meu pai, cuidar da minha avó. Então, eu tá. assumi um personagem, né? Ou seja, eu assumi um personagem de mãe e eu não queria aquilo. Então, eu precisava de uma forma de me extravasar, talvez, Uhum. né? E aí eu comecei a comer e ele virou meu hiperfoco. Aí ele era assim, onde eu criava assim, na minha cabeça mil histórias. Ai, que Tá. a gente ia viajar, que a gente ia fazer isso. Eu queria uma fuga para aquela vida que eu estava levando, né? Que eu Sim. estava morando numa cidade que eu não queria. Aí eu tive que assumir as responsabilidades que eu não queria, Uhum. né? Ele virou realmente meu centro de atenção. Então, eu queria ele, aí eu ficava ligando para ele 24 horas, queria E aí que. você fala que nesse período você tem o transtorno histriônico, né, ou características do transtorno histriônico. Então você acha que isso você se torna mais sedutora, você começa a usar o sexo e a Sim, sedução como forma de atraí-lo, de deixá-lo sim, com você? sim, eu fazia de tudo para seduzir ele. Então, sempre com a sexualidade envolvida. Sempre. Uhum. E Para nem não sempre, perdê-lo, né? Como um sim, mecanismo sim. para E ter ele. muitas vezes eu não queria, por exemplo, eu não queria ter uma relação sexual naquele dia. Mas, para, de repente, tentar prendê-lo, eu tinha relação sexual naquele dia. Como é que E foi para você o término disso? Deve ter sido muito doído, né? Quebra. foi um processo, na verdade. E o mais interessante também, para linkar, para as pessoas entenderem como foi o processo,
Os meus pais, como eu era muito para frente, né? E eu tinha esse ladozinho histriônico desde a adolescência, porque eu Aham. gostava bastante de namorar. E Sim. assim, não que eu dava igual Xuxa na cerca, mas eu gostava de beijar na boca. Então, você imagina nos anos 80, anos 90, Aham. né, uma liberdade desse jeito, meus pais ficavam loucos, assim, com a criação deles muito Seus rígida, né? pais rígidos, tradicionais, é. Exato, assim, preocupavam muito o que os vizinhos iam pensar, aquela coisa. Então, eu fui muito podada para esse lado de ter um namorado. Então, meus pais me vigiavam muito e não deixavam eu namorar e ficava na minha cola. Então, na minha mente, o que eu criei? Que o certo era eu namorar escondido. O Tá. certo era eu ter vários namorados e não me firmar com nenhum. Então, eu Uhum. tinha 1 milhão e eu não assumia para ninguém nenhum. Então, esse namorado, por exemplo, eu fiquei com ele muitos anos, mas eu não assumia ele para minha família, né? Tá. Assim, pouquíssimos amigos conheciam ele, e eu fiquei muitos anos com ele. Então, eu criei uma A dependência, dependência mesmo. É. isso, porque para mim era cômodo, né? Eu ter aquele relacionamento. Os meus pais, né? A minha mãe já era falecida nessa época, mas assim, para mim era cômodo. Ele aceitava aquele relacionamento do jeito que era, né? Não me cobrava e Sim. estava certo, né? E eu não Quando tinha dor de sentiu o luto para você na quebra, a dor ela é insuportável, ela é muito forte. O luto, na verdade, eu passei depois. Então, assim, quando eu decidi terminar o relacionamento, eu terminei mesmo, deve ter, sei lá, uns. Tem uns anos aí, não vou saber quantos anos. A gente terminou porque, assim, eu terminei gostando dele. Mas sabe Ah, quando uma coisa dentro de você, eu sentia dentro de mim que aquele relacionamento não era o que eu uhum, queria. E assim, aí a gente terminou, eu conheci o meu atual namorado, que é o Han. Aí eu fiquei namorando com o Hans 1 ano. Aí a gente terminou e eu voltei para esse ex. tá, Então eu terminei com ele depois porque eu voltei com o Hans. tá. Foi meio assim. E Aham, o Hans que me ajudou muito. Então o Hans, meu atual namorado, ele sabe de tudo. Ele sabe, né, como foi, como eu era. Ele me conheceu. Eu era, né, bem histriônica e eu comecei a ser histriônica com o Hans também. tá, E tá. aí, quando eu e o Hans terminamos, por exemplo, ele que terminou, porque realmente eu era muito difícil. E aí eu Uhum, fiquei tentando chamar a atenção do Hans, mas aí o meu ex voltou e dominou a parada de novo. Mas tá. eu resolvi terminar depois de um tempo, né? E foi muito, muito doloroso. Foi como viver um luto mesmo. Eu É. chorei muito, descontei tudo na comida, comi, E aí mas entra numa questão de uma comorbidade que você me falou que tem, que é a compulsão alimentar, né? sim, sim, que é uma Esse é o válvula seu de escape. escape, né? É a comida, É, é é, colocar para dentro grandes quantidades de comida. E como é que você está com essa questão da compulsão? Você está tratando isso também em terapia? sim, estou tratando em terapia. Primeiro, eu não aceitava. Eu aceitei que eu sou compulsiva há pouco tempo, vamos pôr aí uns 6 meses. Eu não aceitava mesmo, eu achava que não era. E eu não. Geralmente a gente fala, a gente gosta muito de comer, comer é bom mesmo, né? Não é. Até você aceitar que realmente é uma doença, é um escape, né? Sim. E assim, como eu tratei 20 anos, né? Diagnósticos, não diagnósticos errados, né? Eu tive realmente as comorbidades e os terapeutas identificaram. Porém, a causa principal, né?
que é realmente o autismo, nunca tinha sido identificada. Então, eu gente, também aí ela vai passar por diagnóstico de ansiedade, de depressão, né, Dan? De toque você toque, Então, até chegar realmente a esse diagnóstico, né? Aí, assim, o autista, na verdade, ele tem uma visão diferente do mundo, né? Então, é o que a gente estava falando no início. Tudo é mais. Então, todos os processos, né? Igual quando eu perdi minha mãe, por exemplo, amanhã vai até ter um vídeo no meu canal sobre isso. Tá. Amanhã não, desculpa, no Dia das Mães, né? No domingo, Dia das Mães. Vou falar exatamente sobre a minha mãe. Eu vou assistir com certeza. Quando eu perdi a minha mãe, eu não vivi o luto, porque eu estava sentindo tanta raiva dela ter morrido, e ao mesmo tempo eu sentia raiva, né, dela ter morrido, de eu ter que assumir aquelas responsabilidades que eu não queria, e tal e tal. Eu tinha um sentimento de culpa por estar sentindo raiva. E tudo isso eu ia para comida. Então, eu ia para o meu ex-namorado, aí eu não tinha, obviamente, né, 24 horas de atenção, porque eu estava carente, não tinha atenção dele. Substituía na comida. Substituía a comida e no toque. Eu tinha toque de limpeza e organização. Então, você ainda tem esse toque? Olha, hoje, graças a Deus, não mais. Então, hoje eu não sou mais histriônica e não tenho mais toque. Eu tenho de organização, ainda tem pouquinho. Mas de limpeza, por exemplo, a minha casa hoje está precisando de uma limpeza. Mas e você não está preocupada com isso, né? Hoje, assim, eu falei, gente, hoje eu posso sair no shopping, posso almoçar fora, num restaurante que eu adoro, à tarde eu vou gravar com a Tati, ou eu posso ficar o dia todo fazendo faxina e à tarde gravar com a Tati. O que eu preferi fazer? Preferi sair, preferi fazer outras coisas. Antes, eu nem dormia se eu tivesse um prato sujo na pia. Porque eu tinha tantos pensamentos, né? Porque eu não tinha vários pontos de interesse, eu só tinha aquele hiperfoco. E na época era meu ex-namorado, né? E a raiva que eu sentia da minha mãe ter morrido. Então, meus hiperfocos eram esses. E eu ficava com tanto sentimento de culpa, né, de estar sentindo raiva da minha mãe, ou de estar correndo atrás. Ao mesmo tempo que eu corria atrás do meu ex, eu ficava com raiva de estar correndo atrás dele. E é claro que você vai ter que compensar de alguma forma, né? Essa culpa. Aí eu ficava limpando a casa freneticamente, mas era muito mesmo, né? Eu lavava, limpava o tempo todo, organizava, não deixava as pessoas nem entrar. Afinal, não vai entrar não, que eu limpei agora. Faz favor, você vai ficar lá fora. Os irmãos, coitados, sofreram. Dani, fora a compulsão alimentar e o toque, existe mais alguma coisa que você teve como comorbidade, por exemplo, depressão? Sim. Tudo começou, eu acho, né, com a ansiedade. Então, o cérebro autista, ele é naturalmente ansioso. Sim, né? muito. Lógico que a gente está falando aqui, né, do grau leve a moderado, né? O grau severo é tudo muito mais. E aí, a gente está falando aqui do grau mais leve, né? Do moderado. Realmente, a gente tem um cérebro ansioso, naturalmente, porque a gente tem muitos pensamentos. E aqueles pensamentos, né, são de imagens que a gente viu, de cheiros que a gente sentiu, de vozes que a gente ouviu, né? Quer dizer, coisas que você foi passando e percebendo durante o dia, isso vai voltando para você?
não é que vai voltando, fica, não sai. Fica, e fica intruso, Fica. os pensamentos que ficam te bombardeando. O tempo todo. E aqui vai te dando uma ansiedade, né? E aí eu já tive processos, né, ansiosos bem complicados, assim, de eu ficar toda travada, né? Normalmente o autista tem bruxismo, Sim. tem dores de cabeça, justamente porque a gente não relaxa, né? Os pensamentos estão sempre ali fervendo. E aí você não relaxa, né? Aliás, Então, você me falou que foi uma dor de cabeça que te leva ao diagnóstico. Como é que é esse processo? Como é que você chega ao diagnóstico? então, a gente sabe lá no fundo, que a gente é diferente. A gente tem alguma coisinha que não encaixa, né? Então, eu fiquei 20 anos da minha vida buscando respostas. É até um recado que eu quero dar para você que está assistindo. Nunca desista, né? Se você não encontrou a resposta com um, continue buscando até você encontrar. Se você É porque é tão continuar, importante, né, Dani, encontrar a resposta. É muito importante. você Sim. precisa. E aí eu sempre soube, então eu sempre busquei. Só que, como eu não estava achando, né? Eu fazia exame, eu fazia tudo, gente, que vocês possam imaginar. Eu fazia. E eu comecei a ter doenças psicossomáticas. Tá, Então, tá. eu tinha. Que é importante as pessoas entenderem que a doença psicossomática, né? Ela pode virar uma doença real, né? Sim, E sim. você pode ficar sentindo dores no corpo sem saber de onde essa dor vem. Você faz exames e não sai nada. Então, primeiro eu comecei com uma dor do lado esquerdo, assim, na altura do intestino. E isso foi o primeiro sinal mesmo. Enxaqueca eu tenho desde criança. Então, Tá. eu não dava muita importância para enxaqueca, porque eu já tinha feito, assim, sei lá, 5 mil exames e não tinha Uhum. nada. Todos os médicos me diagnosticavam com enxaqueca. Então, a enxaqueca eu já tinha aceitado. Tá. Aí eu ter essa dor lateral. E essa dor muito ruim, assim, eu fiquei meses sem dormir, e eu fui em 17 médicos, né? Você vê que eu sou uma pessoa insistente. Que bom, né? Fui Uhum. vários especialistas de todos os tipos de especialistas que você pode imaginar. Fui em todos e, assim, nenhuma resposta. Olha, é psicológico e tal. Aí, guardei isso também. Ok, então não tem nada. Fui em todas as especialidades, né? Fiquei imaginando que era câncer, tudo. Ok. Aí as minhas dores de cabeça começaram a agravar, eu comecei a ter muita dor com mais frequência e a intensidade começou a aumentar, até que um dia eu comecei a ter uma dor e já tinha um mês. E aí eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito a trabalho, e aí a gente estava até viajando, a gente foi para João Pessoa, né? Aí todo mundo, cidade linda, e eu assim, com tanta dor, e eu Nossa. amo viajar, né? Hoje é um dos meus hiperfocos a viajar. Uhum. E eu nem aproveitei a viagem de tanta dor. Aí a gente chegou, aí eu lembro que eu passei mal, muito mal, fui para o pronto-socorro, aí tomei remédio na veia, enfim. Aí um dia eu fui trabalhar de novo, eu estava passando tanto mal, falei, olha, eu vou ter que ir para o hospital porque eu não estou aguentando, não estou suportando. E já não Uhum. era mais só uma enxaqueca, era uma dor no meu corpo inteiro. Então a dor descia, subia, eu sentia dor nas costas, dor nas pernas. Tudo Tava quanto é somatizando tudo. tudo. É. Então, é como se o meu corpo estava gritando, assim, né? Sim, O sim. corpo da gente, na verdade, ele dá os sinais que Ah, sempre dá. a sua Sim, mente não está legal, né? Então, exatamente. você precisa olhar para você, né? Você precisa olhar para dentro de você. E Uhum. aí eu fiquei, resumindo a história, fiquei 4 dias internada. E os médicos me reviraram, né? Porque eles me deram remédios fortíssimos
a dor não cedia, então todos os sintomas eram de enxaqueca, e a dor não passava, não diminuía, né? Enfim. Aí teve um dia que eu não aguentei, entreguei os pontos e comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar. Aí você conseguiu pôr para fora, quer dizer, aí foi o momento da explosão, né? Tem isso, né? Eu não conseguia chorar. Então, eu descontava na comida. E lá no hospital, tinha os horários para comer e tinha comidas específicas. Então, eu não podia comer o que eu queria, por exemplo, que era o chocolate, né? Que eu afogo as magras no chocolate, no carboidrato. E não tinha isso lá. Então, eu não tive outra escolha a não ser chorar. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar compulsivamente. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu tive assim, um momento de lucidez, que eu falei, tem alguma coisa errada. Uhum. E aí eu dormi. Esse dia que eu chorei, eu consegui dormir, porque eu estava realmente há mais de um mês sem dormir. E quando os médicos chegaram, né? Aí chegou assim, 13 médicos em volta da minha cama, assim, né? Tudo de branquinho. Eu falei, não, morri agora, né? Aí eu falei assim, não, eu morri, não adiantou, porque ainda estou com dor de cabeça. Aí eles falaram assim, olha, a gente veio aqui para te falar que você não tem nada físico, nada. Então, seus exames, eu fiz todos os exames, aquele que senta no forninho, assim, esqueci o nome agora, exames de fezes, urina, sangue, todos, e Tudo nada, certo. tudo certo. Assim, eu tenho hipertensão, né, arterial, porque eu estou acima do peso. O próprio pensamento acelerado, né, também causa pressão alta, né? E assim, a minha pressão ficava subindo, né? E assim, a gente não entendia o que estava acontecendo. Então, o médico, olha, e era uma equipe, né, com várias especialidades. Então, ele falou assim, olha, a gente discutiu o seu caso e você não tem nada. Então, realmente é psicológico. Aí eu saí do hospital com aquele combo, né? De novo. De Ansiolítico, novo, sim. ansiolítico, tarjinha preta, Uhum. enfim. E eles falaram, olha, marca agora um especialista, vai marcar um psicólogo, um psiquiatra, para você se tratar, né? Para ver o que está acontecendo com você. Aí eu saí de lá e marquei. Aí eu marquei alguns profissionais, um psicólogo eu não gostei, que é muito importante isso também, né, Tati? A gente tem Precisa ter a empatia, né? que Sim. ter É. empatia. Aí eu marquei com um não gostei, assim, ele era muito bom tecnicamente, mas eu não achei ele sensível. Eu não Sim, entendia que era isso, né? E sim. talvez se eu estivesse com ele eu não teria o diagnóstico, né? Enfim. E aí eu procurei uma psicóloga aqui na minha cidade, né? Moro em Belo Horizonte, especialista em doenças psicossomáticas. Ah, que bacana. Aí, quando eu fui, né? Eu lembro que eu sentei assim na frente dela e eu comecei a falar acelerada, assim. Parecia que eu estava com vontade eu precisava Sim, falar, sim. precisava desabafar. Tanta E coisa assim, presa, né? Durante tanto e tempo. É. E assim, eu já tinha feito tratamento antes, eu tinha feito terapia antes e nunca tinha acontecido isso. Então eu acho que realmente era o último grito de Sim, socorro, de socorro, de sim. socorro. Se eu não tivesse procurado ajuda, talvez eu estaria morta mesmo, né? Eu Ela acho que que a fez o seu conscientização, diagnóstico? Ela que conseguiu chegar ela ao fez o diagnóstico? diagnóstico. Olha como são as coisas, né? Olha, Eu, eu fui por causa da somática, né? E aí, depois de 3 meses de terapia, ela me deu o diagnóstico. Ela teve um cuidado, né, de me preparar sim, para ouvir esse diagnóstico, né? Porque ia mudar minha vida 360 graus, realmente mudou 360 graus. E assim, a forma como ela conduziu, né? é, É um
ela me ouviu o tempo todo, ela não me questionava, assim, ela me questionava, assim, por que você acha que você fez isso? Né? O que você Mas sentiu? existe o tato, né? Quer dizer, existe uma forma Isso, correta de você abordar, né? sim, Que alguns especialistas, infelizmente, não têm, né? exato. Eu acho que a mulher, né, a mulher autista, ela é Uhum, mais difícil de ser diagnosticada. Hoje eu entendo, sim. né? Porque a gente realmente tem muitas coisas por trás. Então, a gente tem uma série de hormônios. Então, o dia que você está de TPM, fica tudo alterado, né? Quem é mãe, por exemplo, a mãe, ela é diferente, né, de uma mulher solteira. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos. Então, a minha vida, ela é mais tranquila, aparentemente. Eu não tenho filhos, porém os meus irmãos, na minha mente, são meus filhos. Tá. Eu não entendia isso também. Isso eu entendi na terapia, né? Então, eu entendi que o meu pai era meu marido. Então, Tá. na minha Você mente, ia criando essas relações. eu não podia ter, por exemplo, um relacionamento aberto, porque o meu compromisso era com meu pai. Tá. Sabe? Eu prometi para minha mãe que eu ia cuidar do meu pai. Então, eu Sim. não me achava no direito de viver um relacionamento, né? De mudar de cidade, quem dirá de país. Uhum. Então, eu não aceitava isso na minha mente, né? Eu ficava colocando mil empecilhos. Que Então, coisa, na hora, quanta coisa, né? Presa durante tanto sim, tempo para você decifrar, digerir, conseguir realmente sim, colocar para fora, né? na Dani, hora, como é que, para a gente terminar, me diz uma coisa: o que, que você falaria para pais de autistas, ou para autistas também, ou pessoas que estejam desconfiando que possam ter, né, o autismo? O que, que você gostaria que você deixasse uma mensagem aqui? tá. Primeiro, para os pais, né? Hoje no meu canal, no meu perfil lá no Instagram, né? Hoje principalmente mães, né? Não entendem os filhos. E assim, Seu vocês não vão Instagram também é vida de autista, né? vida de autista, no Tá. YouTube e no Instagram, vida de autista. Os pais, principalmente as mães, né, elas não entendem e elas ficam desesperadas porque elas não entendem. Então, Uhum. o que eu queria dizer para vocês é que assim, vocês não vão entender tudo mesmo, né? Aham. Até o autista, ele não se entende, ele está se descobrindo. Então, a única coisa que vocês têm que dar para essas crianças, né, e esses adolescentes é amor. Você precisa amar o seu filho. Ele precisa enxergar em você um ponto de apoio, ou seja, para ser ele mesmo, para ele conseguir falar com você o que ele está sentindo. Ele não Uhum. sabe o que ele está sentindo. Ele vai descobrir, né? Então, para o adulto que está se descobrindo, que está desconfiado, né? Não desista de encontrar respostas. Você vai encontrar, mas você só vai encontrar dentro de você. O psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, são ferramentas, né? Exato, Mas exato. quem vai encontrar as respostas é só você mesmo. Então, porque as respostas estão dentro de você. E aí você precisa encontrar. Então, esse é o recado que eu tenho. Não é fácil ser autista, né? A gente não pode ser hipócrita, Claro. que é maravilhoso. Não é fácil, mas hoje, por exemplo, se tivesse uma pílula que eu tomasse assim, se você tomar essa pílula, você vai deixar de ser autista. Eu tomaria ou Não, não? não tomaria. Tá. Porque eu sou assim, né? Então, se eu deixasse de ser assim, eu deixaria a Daniela, que eu descobri hoje, né? Que eu Sim. descobri
no dia né, que a minha terapeuta me deu o diagnóstico, eu apagaria tudo isso que eu vivi. Né? Você apagaria essa história inteira, né? Exatamente. E hoje é uma história que eu vejo tem um propósito, né? Porque o dia que eu decidi ajudar, que eu decidi criar esse projeto, que tem tanta gente, né, se identificando, então Quais eu vi que esses tem um projetos, Dani? Para quem quiser entrar em contato com você, quiser ajudar de alguma forma, como é que faz? Olha, eu criei primeiro, né, vou contar do início rapidinho para a gente não se estender muito. Quando a minha terapeuta ela me deu o diagnóstico, né, ela segurou a minha mão, ela foi muito sensível, né, e aí quando ela falou assim, olha, você é autista. Aí eu fiquei por alguns segundos assim, falei, eu? Porque na minha mente, o autista ele sempre é criança e ele sempre se debate, grita, né? Eu nunca imaginei um autista adulto. E a gente esquece que o autista ele vai crescer, ele vai virar adulto, ele vai trabalhar. Então, a partir do momento que ela me deu o diagnóstico, eu falei, eu não posso ficar calada, né? Eu preciso dar voz a tantas pessoas que estão sofrendo tanto quanto eu. Então, primeiro É eu muito criei. importante essa sua voz, até pelo que você falou um pouco antes, da dificuldade do diagnóstico na mulher autista, gente. Que realmente então é bom você poder falar isso para ajudar, né? Sim, aí eu criei, né, o Instagram, @vida de autista, tudo junto. Vai ter lá uma cabecinha, assim, com o cérebro em quebra-cabeças, né? Lá eu coloco coisas do meu dia a dia, coloco coisas assim, com uma pegada mais humorada, né? Porque tem autistas que são muito mal-humorados, que vitimizam, né? Não é legal, você tem que encarar o problema de frente, apesar que eu não considero um problema. É o seu jeito de ser, você tem que entender como é, né? Exato, exato. E depois, primeiro eu falei, olha, eu vou criar só um Instagram, tá bom demais, né? Aí eu não preciso colocar meu rosto lá, tá tudo certo. Aí, de repente, você tá no canal, né? Aí a minha terapeuta, mas você pode ajudar tanta gente. Aí engraçado, como eu sou grata a ela, o nome dela é Ana Lúcia Calegari, é uma profissional maravilhosa. Que E por causa bacana. dela, ela foi criando a empatia em mim. Você entende que esse projeto foi uma forma dela me ensinar a ter empatia, né? Ela foi instigando isso em mim. Olha, pessoal, essa doutora Ana Caligari, Belo Horizonte, né? É uma ela é recomendação aqui. Sim. Sim. E aí, ela foi realmente me ajudando a enxergar a dor do próximo. Porque, na verdade, a empatia não é você, às vezes, só se colocar no lugar do outro, é você entender o que o outro está sentindo. Exato, né? exato. Então, tem essa diferença. E aí eu falei assim, mas colocar minha cara, mostrar meu rosto, não sei. E aí, do diagnóstico até o canal do YouTube foi um ano. Um ano que eu fiquei me preparando, eu fiquei assim, será que eu quero? Será que eu não quero? E agora eu já estou com tanta coisa rodando. Aí agora eu decidi sair do trabalho convencional, né? Que eu trabalhava numa empresa convencional, sempre trabalhei, né? E resolvi tirar um ano sabático, né? Esse ano eu quero me dedicar 100% a esse projeto Vida de Autista. Estou fazendo várias parcerias, né? Quero fazer palestras. Esse nosso bate-papo é o início, né, Tati? Sim, aliás, a gente vai estar fazendo palestras, tá? Futuramente, realmente, sobre diversos temas de saúde mental. Eu já convidei ela para falar sobre a mulher Asperger, né? Vai ser um projeto bem bacana. E aí eu já estou desenvolvendo muita coisa, sabe? Estou escrevendo um livro
Legal, O legal. livro já está na metade, então eu quero finalizar esse livro até o final do ano, porque eu quero colocar algumas experiências que eu vou passar nesse ano Bacana, sabático, né, bacana. nesse livro. E é isso. Aí lá no canal do YouTube também você pode procurar por Vida de Autista. Tem o site também, www.vidadeautista.com.br. Lá eu estou convidando vários autistas para fazer uma coluna. Então, ontem, não sei se você segue o Ask Sincero, que é um perfil no Instagram muito legal, que é um autista adulto também, ele é Esse eu pai, não conheço. Ah, é ótimo. Eu postei lá no meu Instagram, depois você vai lá que você vai achar. ah, Ele é pai e ele tem um filho autista. Além dele ser autista, ele tem um filho autista. Então é muito interessante. Então ele estreou a coluna ontem. Então o site Vida de Autista vai ser sobre a vida de vários autistas. Então cada um bacana. vai Olha aí, ter, pessoal. Legal. tá? Legal. Então Espaço assim, para vocês poderem também, né, falar suas histórias e isso está contar. super Muito aberto. legal. Tá Joia. aberto. Se quiser, é só me mandar um e-mail, um direct que a gente entra em contato. Ótimo. Dani, super obrigada, viu? De Tá. nada, amei. Eu amei também. Um beijo enorme. Ó, beijão. Beijo. Tchau, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo.